noite, queridos, mais uma vez, bem-vindos. Nossa casa, como todos sabem, tem palestras e passes todo dia. Para quem conhece, já não precisa ficar falando muito, tem lá no mural, né? O mais importante, a gente está falando dos trabalhos sociais, né? A gente quer agradecer quem está nos ajudando e quem puder continuar nos ajudando, a gente agradece. Uma latinha de molho tomate, um pacote de macarrão já está ajudando bastante, né, Aquil? A gente precisa de muito alimento esse mês: arroz, leite em pó, óleo, açúcar e macarrão. E outra coisa, a gente tem agora no dia 6 de novembro, nós vamos fazer um evento solidário, né, para famílias, para as famílias daqui da casa. Um almoço no domingo, dia 6, às 13 horas, no Acre Clube. É uma paella mineira. Quem quiser o convite, é para ajudar nas obras sociais da casa. Tá? Quem quiser, a gente está com o convite aqui. Vai ter a paella, né? E nós vamos fazer um bingo pequenininho para poder alegrar um pouco a gente. Vai ter música também, dos anos 60, 70, né? Para quem é nós assim, né? Da minha idade, vai ser legal. Agora, jovenzinho, a gente toca uns rock lá legal. Então, é isso, gente. A gente quer agradecer a todo mundo e também das nossas crianças que a gente está vestindo e dando roupinha de Natal. Quem puder nos ajudar, os cartõezinhos estão aqui. Nós temos ainda 44 para fazer até dia 12 de novembro. Então, quem puder nos ajudar, a gente agradece. Então, é muito pedido, mas a gente sabe que é para um bem maior. Tá bom? Seja bem-vinda. Então, vamos fechar nossos olhinhos por alguns instantes. E nós vamos agradecendo a Deus pela oportunidade da vida, por termos acordado nesse dia, com chuva, com sol. Nós agradecemos, Pai, porque é a oportunidade que nós estamos tendo de estarmos aqui vivenciando as nossas oportunidades, os nossos aprendizados. Pedimos, Pai, que a Tua luz e Teu amor nos acompanhem durante toda essa noite, nos ajudando nesse trabalho de amor, em que disponibilizamos as nossas energias, o nosso carinho, a todos que aqui chegam em busca do esclarecimento, do aprendizado, para esses meninos que vêm também da dependência química, que já estão no plano espiritual, que precisam tanto de ajuda, que vêm buscar esses fluidos, essa ajuda. E para aqueles também que estão depressivos, que estão necessitados de um alento, de um acolhimento. A casa está aqui, com o coração aberto, como Jesus, abençoando a cada criatura que aqui adentra, como esses amigos que aqui acolhem a cada um com muito amor e carinho. Nós te agradecemos, Pai, seja mais uma vez conosco. Nos intua, nos fortaleça e que possamos ouvir e ouvindo, que possamos aprender. E aprendendo, que a gente possa colocá-lo em prática nos nossos dias. Que a luz de Jesus esteja em nossos corações. Graças a Deus. Nós vamos ouvir o Aquil. A Simone teve um problema, então o Aquil vai nos ajudar hoje. Vai falar do próximo e de nós. É uma coisa muito próxima de nós. Que Deus abençoe você, querido. Minhas queridas amigas, meus queridos amigos, mais uma vez, muito boa noite a todos. E o tema os nossos amigos internautas também, o nosso abraço fraternal. O tema que a Simone iria falar era Jesus e os dias de hoje. E o nosso tema é o próximo e nós. E no transcorrer da nossa conversa, nós vamos ver que tudo isso tem muito a ver, é uma relação estreita entre esses dois temas, e a gente vai descobrir por que juntos. O próximo em nós, esse texto é tirado do livro Rumo Certo, do Chico Xavier, ditado pelo brilhante espírito Emmanuel. No segundo parágrafo do texto de Emmanuel, ele pergunta, né, quem é o nosso próximo? Ele lança essa pergunta. Quem é o nosso próximo? É para a gente começar a pensar. Quem é o nosso próximo? E para a gente começar a desenvolver esse tema, a gente vai voltar um pouquinho, bastante no tempo, falando sobre as nossas 3 grandes revelações. Para nós espíritas, são 3 grandes revelações. A primeira foi Moisés, quando subiu no Monte Sinai, e lá ele recebeu os 10 mandamentos nas tábuas escritas na pedra. Foi difícil, foi muito difícil, porque o povo naquela época era muito bruto, totalmente averso a qualquer colocação religiosa, tanto que ele recebeu 2 vezes, né? Na história, ele foi uma vez,
Desculpe. Ele voltou e, no momento de ira, ele quebrou os mandamentos escritos nas pedras, depois ele voltou ao Monte Sinai outra vez, recebeu pela segunda vez, e aí ele desceu e fez a pregação ao povo. E lá nos 10 mandamentos, todos nós aqui conhecemos os 10 mandamentos, né? Lá tem alguns ensinamentos sobre não matarás. Não matarás quem, gente? O próximo. Não furtarás, não roubarás quem? O próximo. Não prestarás falso testemunho. Para quem? Ao próximo. Não desejarás coisas alheias. De quem? Do próximo. Então vocês veem que a gente já começa a responder devagarinho essa pergunta do Emmanuel. Quem é o nosso próximo? Então nessa primeira revelação de Moisés, a gente já tem esse primeiro contexto. Depois de Moisés, vem Jesus. Jesus pregou as mesmas coisas exatamente que Moisés, só que com uma particularidade muito mais relevante. Ele embutiu ali a palavra amor. E ele resumiu tudo aquilo que Moisés colocou em 2 mandamentos. Amar a Deus sobre todas as coisas, amar a Deus sobre todas as coisas. E ao amar ao próximo como a ti mesmo. Então são 2 coisas que Jesus coloca aqui. O amar e o próximo continua, só que com mais ênfase. E Jesus ainda fala mais ainda. Pregando essa consciência do amor, ele fala, não faças ao próximo o que não gostaria que fizessem para ti. Ou seja, não faça o mal, não pratique o mal, porque ninguém quer o mal para si próprio. Então ele reforça, não faças ao próximo o que não gostaria que fizessem para ti. Não pratique o mal. Mas isso para Jesus ainda não era suficiente. Por quê? Não praticar o mal, você está deixando de praticar o bem, e ele complementa sabiamente, né? Faça ao próximo o que gostarias que fizessem para ti. Então vejam quantas vezes nos ensinamentos de Moisés, de Jesus, nós falamos sobre o próximo. Sobre o próximo. E ligando muito o próximo com amor. E aí vem a terceira grande revelação para nós espíritas, que é a codificação de Allan Kardec, que para quem já está estudando um pouco, sabe que está baseado em 5 livros, no nosso famoso Pentateuco. O Evangelho, o Livro dos Espíritos, o Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns, Evangelho, Céu e Inferno e Gênese. Todas as verdades que Jesus pregou estão lá nesses 5 volumes. E o Kardec fala, na terceira parte do Livro dos Espíritos, sobre as 10 leis morais. Estamos seguindo o mesmo ritmo, a mesma direção do Moisés, de Jesus, e agora falamos sobre o kardecismo. As 10 leis morais, para quem já está estudando o curso, né, Teresa já conhece, né? Tudo que a gente vive, pensa, sente e fala e faz aqui nas nossas vicissitudes do dia a dia estão lá. Lei do progresso, igualdade, liberdade, adoração, sociedade, trabalho, reprodução, amor, justiça e caridade, e a lei de destruição e conservação. Tudo está lá. Aqui nós vamos falar sobre 3, bem rapidamente, quando a gente vai falar sobre o próximo. Que são 3 naturais que Deus nos concede. A lei do trabalho, a consequência do trabalho, que é a lei do progresso, e unindo as duas, muito fortemente, a lei de sociedade. Por que os espíritos colocam isso para Kardec? Porque nós todos aqui encarnados nesse planeta, de expiações e provas, né, somos todos seres humanos racionais, né, diferentes dos animais, das plantas, das pedras. E somos todos naturalmente seres sociais,
Fomos criados para sermos sociais. O trabalho, todos nós necessitamos para a nossa sobrevivência. O progresso, sem dúvida também, porque com o trabalho e com o progresso nós podemos garantir a nossa sobrevivência. Nós somos 7 bilhões de habitantes nesse planeta e precisamos de alimentos, precisamos de roupas, calçados, moradia, energia, água e todos os requisitos que nós precisamos para a nossa vida. E se não houvesse o trabalho de cada um e o progresso que isso aumenta esses recursos e usa de uma forma racional, nós não teríamos condições de sobreviver nesse planeta. Só que juntando o trabalho e o progresso, existe uma lei muito forte, que é a lei de sociedade. Porque se nós não vivemos em sociedade, nós não conseguimos trabalho e progresso. Basta lembrar, Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial. Segunda Guerra Mundial, que eu lembro, são 60 milhões de pessoas que desencarnaram. Houve progresso naquela época? Não, somente destruição. Então, trabalho, progresso, sociedade. E o Kardec fala que, além de nós sermos seres racionalmente sociais, nós devemos dar muita importância à célula mais importante que a gente tem na sociedade, que é a família, a célula familiar. Isso já foi tema de inúmeros palestrantes aqui, um dia a gente vai ter a oportunidade de falar mais ainda. A importância da célula familiar como início, como a semente germinadora de todo o restante em boas bases. E essa lei de sociedade também pode se estender, não vai ser o nosso tema aqui, senão a coisa, teríamos que ficar aqui umas 3 horas. Essa lei do progresso, trabalho e progresso, não é só o progresso externo, material que nós estamos falando, energia, bens, computador, celular, não. Existe um outro progresso muito mais importante, que é o nosso progresso interno. É aquilo que nós podemos ter brotando dentro de nós, de cada um, que está lá dentro, em potencial. Basta a gente trazer para fora. É o que Kardec fala, nós devemos aprender toda a teoria de Jesus, sim, aprender, assimilar, trazer para dentro. E trazendo para dentro, aí sim, fazê-la brotar no quê? Em pensamentos, em atos, em palavras, em sentimentos, mas todas baseadas nos ensinamentos de Jesus. É a tão famosa, que todos aqui já ouviram falar, tema também de inúmeras palestras aqui, reforma íntima, ou renovação de atitudes, ou transformação interna, como queiram chamar. Mas é essa mudança interna, buscando trazer os ensinamentos de Jesus à prática. Mas esse é um outro tema bastante interessante e vasto. Bom, aí a gente voltando ao nosso próximo, a gente já viu que Kardec fala da importância da família. Então, a primeira célula social que a gente tem é a família. Os desafios, o aprendizado que a gente tem lá. Aí depois vem os amigos. No clube, nas associações, aonde for. Depois os colegas de trabalho, os colegas profissionais, aqueles seus colegas que são fornecedores, são seus clientes, enfim, também formam outro grupo social. Os conhecidos. E também, Emmanuel fala muito sobre o grupo social dos desconhecidos. Eles formam nosso grupo social, com certeza. Por quê? A partir do momento que você levanta em casa, você encontra a sua família. Primeiro relacionamento. Quando você sai para fora, se você dirige seu carro, você encontra um monte de outros motoristas, pedestres. É outra sociedade. Se você toma um metrô ou ônibus, você está convivendo com essas pessoas. Se você vai ao banco, supermercado, quitanda, onde for, você está convivendo com outras pessoas desconhecidas. Só que Emmanuel ainda cutuca mais um pouquinho, ainda mais fundo. Além de desconhecidos. E se forem aqueles que você considera seus adversários? Que você acha que são seus adversários? Também não fazem parte do grupo social do teu próximo? Com certeza. E mais forte ainda, aqueles que você considera seus inimigos não fazem parte
seu grupo social, não são o seu próximo também? Com certeza. Vocês veem como isso é amplo? O próximo que Jesus se refere, que Moisés e os espíritos superiores, através de Kardec, falam, é esse próximo nesse grupo todo. Enfim, são todos. Seja amigo, seja inimigo, seja familiar, seja o que for. E para todos eles nós temos que aplicar o ensinamento de Jesus. Vejam o que ele falou. Ao próximo, faça ao próximo o que gostaria que fizesse para você. E o próximo é todo esse grupo. Não é o próximo sua família, seu amigo, seu filho, sua filha, seu esposo, seu esposo. Não, o próximo são todos. E aí é mais difícil, porque nessa escala que a gente vai de familiar até o desconhecido, adversário, inimigo, a prática da caridade fica cada vez mais difícil. Por quê? Orgulho e egoísmo. Depende da gente, da nossa decisão. E Emmanuel, ele fala aqui numa frase muito bonita que vai fazer a gente pensar mais ainda. Ele fala que entre nós e o próximo se destacam sempre a necessidade e a oportunidade. Sempre nesse relacionamento com o próximo acontece a necessidade e a oportunidade. A que se referia Jesus na parábola inesquecível. Essa parábola inesquecível é a parábola do bom samaritano. Quem conhece aqui a parábola do bom samaritano, levanta a mão. Então eu vou fazer uma recordação, que tem muita gente que ainda não, talvez não se lembre. Bom, resumindo, Jesus estava pregando para um grupo de pessoas, e eu vou falar só a segunda parte. Então ele relata numa forma de parábola o que ele queria dizer como sendo o verdadeiro caridoso. Né? Então diz que um viajante estava indo de Jerusalém para Jericó, e ele foi assaltado no meio do caminho, roubaram-lhe todos os bens, ele foi maltratado e ficou prostrado, machucado no caminho. E os assaltantes foram embora. Aí apareceu um levita. Levita, na época, pessoas instruídas, cultas, conceituadas. Ele olhou aquilo, fez de conta que não viu, desviou e foi embora. Em seguida veio um sacerdote, culto, religioso, tudo mais. Ele veio, olhou o viajante ali no solo, fez uma linda prece e foi embora. Eu estou resumindo, viu, pessoal? Depois, quem tiver interesse, leia em profundidade. Aí vem o samaritano. O samaritano é considerado não uma pessoa de muito bem pelos judeus. Mas o samaritano parou, foi lá, conversou com o viajante machucado, cuidou dele, levou até uma estalagem, pediu ao dono da estalagem que cuidasse dele, lhe desse comida, água, tudo que ele precisasse. Porque na volta da sua viagem ele passaria ali e pagaria todas as despesas para ele. E aí Jesus pergunta ao povo, qual deles era o mais caridoso? Com certeza, o bom samaritano. Daí a parábola, o bom samaritano. O que Jesus quis mostrar com isso? Que não adianta toda uma cultura religiosa dos princípios, conhecer, saber, dominar, saber toda a bibliografia e não praticar, como fez o sacerdote. Não adianta se demonstrar uma pessoa do bem, conceituada e tudo mais, financeiramente, intelectualmente e tudo mais, fazer como levita que faz de conta que não vê e vai embora. O exemplo para nós é o bom samaritano, que ele não tinha um bom conceito, não era uma pessoa de boa fama, porém, praticou a verdadeira caridade. E vejam, Emmanuel ainda fala que o viajante que ficou ali estendido ao solo, ele precisava de ajuda, precisava de auxílio, a necessidade que nós falamos. Lembra? Emmanuel fala, o relacionamento com o próximo é sempre necessidade e oportunidade. Oportunidade ou necessidade. Nesse caso, o viajante precisava do quê? Ajuda, auxílio, ele tinha necessidade de algo. E todos os três tiveram a mesma oportunidade. O levita, o sacerdote e o samaritano.
Quem é que aproveitou a oportunidade? O samaritano. E é só a gente fazer um comparativo hoje com as nossas oportunidades e as necessidades que nós temos à volta, que vai para o tema que a Simone ia falar, que é Jesus e os dias de hoje. Esse ensinamento de Jesus, lá naquela época, tanto tempo atrás, vale hoje? Com certeza, e muito mais. Quantas oportunidades nós temos e quantos necessitados nós temos. E a gente poderia falar aqui sobre outras palavras, outros exemplos de Jesus, mas aí fica muito longe da gente, né? Então a gente vai comentar alguns exemplos aqui, da Casa do Caminho de Santana. E me permite fazer esses exemplos, esses relatos, porque a gente considera vocês não mero frequentadores aqui da casa. Nós nos vemos todas as semanas, muitas vezes fora da terça-feira, então nós consideramos vocês a nossa família, família Casa do Caminho Santana. Então a gente pode fazer um relato tentando fixar mais essa ideia da necessidade e oportunidade que Emmanuel nos fala, dos mandamentos de Jesus, com algumas coisas que acontecem aqui, na nossa casa, no nosso dia a dia. Como a Sandra falou, nós temos várias obras sociais, lanche na rua, apoio gestante, apoio aos dependentes químicos, e nós temos um programa muito, para nós, no tamanho da nossa casa, muito forte, na área social da CIDA, que é o apoio, ajuda a 80 famílias necessitadas. Eu acho que muitos não têm ideia do que é feito em detalhes nesse trabalho da casa. Então, antes de falar no próximo do que a gente estava falando, só esclarecendo, são 80 famílias. Todo mês de fevereiro, no último sábado, nós fazemos as inscrições para que essas famílias recebam durante um ano as cestas. São 80, só que para não criar uma dependência, a gente divide em duas turmas, uma turma recebe nos meses pares, uma turma recebe nos meses ímpares. E, para você ter ideia, no último fevereiro, quando nós abrimos inscrições aqui, o grupo de voluntários que vem aqui fazer entrevistas, preencher as fichas, nós estávamos aqui cedo, preparamos a casa, 9 horas nós demos início aos nossos trabalhos. Sabe que horas tinha a gente sentado aqui no nosso portão? Devido à necessidade? 5 horas da manhã, gente. 5 horas da manhã já vinham famílias que vinham aqui não receber a cesta, elas vinham se inscrever para receber a cesta. 5 horas da manhã. Lá pelas 11 horas, 11h30, a filha ia daqui até lá quase na curva ali do Colégio Buenos Aires. Nós tivemos arredondando, 170 inscrições. 170 famílias pedindo ajuda. Infelizmente, Casa do Caminho Santana, nós somos pequenos, não temos condições de dar tanta coisa. Então, nós tivemos que selecionar, eram 70, aumentamos para 80 famílias. E nós estamos suprindo 80 famílias. E é por isso que toda vez que o dirigente vem aqui, como a Sandra fez, pede ajuda, dou 1 quilo de arroz, 1 quilo de feijão, o que seja. São para essas famílias. Necessidade e a nossa oportunidade de podermos fazer alguma coisa por elas. Nós não temos ideia, nós não temos noção da realidade dessas famílias. Eu vou citar 3 casinhos que vão falar basicamente da necessidade e da oportunidade. Eu comentei isso na terça-feira passada, rapidamente aqui na palestra do Marcelo, mas agora eu vou falar mais em detalhes. Há uns 2, 3 anos atrás, existia uma senhorinha muito magrinha, magérrima, Dona Manuela, vinha receber a cesta dela aqui. Vocês veem a dificuldade que essas pessoas têm. A cesta pesa 16, 17 quilos. Elas vêm de ônibus, ou a pé, ou o que seja. Elas vêm buscar. E ela veio, o voluntário que atendeu, foi lá, entregou a cesta e tudo mais. Depois ele voltou para mim e falou, aqui, a Dona Manuela está pedindo mais uma cesta plástica. Nós damos a sacola numa cesta plástica grande, com alça e tudo mais. Falou, a Dona Manuela está pedindo mais uma cesta. Eu falei, mas para que ela quer mais uma cesta? E vejam o quanto a gente é injusto. Eu já pré-julgando que ela quisesse para alguma coisa particular, uma cesta. Eu falei, mas estourou a cesta dela? Ela está precisando de outra? Falou, não sei, mas ela está pedindo outra. Ó, pega na prateleira, leva para ela. E foi. Daqui a pouco o voluntário voltou, e aí ele relatou.
quando ele foi entregar para Dona Manuela a cesta, ela disse o seguinte, que a vizinha dela, no barraco onde ela vivia, estava muito gripada, quase chegando à pneumonia. E ela não conseguia sair, não tinha forças para puxar o carrinho para recolher sucata pelas ruas. E ela e seu filho estavam passando necessidades. Que ela então, Dona Manuela, saindo do centro, ela queria aquela outra cesta, porque ela ia passar na vizinha, ia dividir com a vizinha a cesta que ela havia ganho aqui. Uma cesta de 16 quilos, 8 quilos ela ia dar para a amiga dela que estava passando necessidade. Vejam o ensinamento de Emmanuel, de Jesus. Necessidade e oportunidade mais uma vez. A oportunidade foi dada a ela de ter visto a amiga passando, a necessidade da amiga passando ali, fome. E a oportunidade que ela teve. E ela foi e doou. Vejam o quanto a corrente vai se formando. E nós aqui, com aquela ilusão que nós estamos fazendo muito, suprindo a necessidade e fazendo a caridade. Ela estava fazendo a caridade. Caso verídico, gente, não é de bibliografia, não é nada, é aqui, da Casa do Caminho Santana. Porque a gente aprendeu aqui nesses anos que muitas vezes, nem todas, a gente sabe que entre as 80 famílias existem aquelas que, infelizmente, fazem mau uso da cesta. Nós não temos condições de julgá-los a todos. Mas é o limite entre se alimentar e passar fome. Um outro exemplo que a gente pode citar aqui, uma senhorinha que estava falando ao telefone, celular desses pequenininhos, bem baratinhos, esse de teclado ainda, ela meio alterada no telefone, falando com a filha. Já falei, filha, esse dinheiro que eu deixei para você comprar os pãezinhos. Compre os pãezinhos, pegue o resto de mortadela que está aí, é um almoço seu e do seu irmão. E aí a filha respondeu alguma coisa lá para ela, ela se alterando, mas já te falei, esse dinheiro que eu deixei é para você comprar o almoço de vocês, pãozinho e o frio que tá, e a mortadela que está aí. Pegue esses R$2 e vá comprar os pães. Gente, R$2. R$2 para nós é meio café expresso. Era o almoço de 2 crianças. Quando algum tempo atrás, a gente ainda fazia visitas às casas dessas famílias. Sandra lembra, Cida lembra, não sei se mais alguém participou. A gente pegava as fichas, distribuía por bairros, íamos fazer as visitas em loco nas casas. Era uma questão da gente poder selecionar melhor a necessidade das famílias, mas também levar alguma palavra de conforto, verificar mais as necessidades e tentar fazer um pouco mais de justiça. Só que isso hoje nós não fazemos mais, que se tornou muito perigoso. E sempre iam 2, 3 pessoas em equipes. E uma equipe que foi num determinado local, voltou depois, a moça estava muito alterada, muito chateada, e conversamos, ela falou, aquela fulana, a dona Sinhá lá que eu fui visitar, primeiro que eu não achava o lugar, e depois na hora de sair ela teve que guiar a gente não sabia nem sair pelas vielas da comunidade. E quando a gente estava lá com a ficha, preenchendo, analisando, tinha um cheiro de gás muito forte. Um cheiro que me fez até mal. Você imagina como a gente julga, né? Eu estava me sentindo mal naquele cômodo. Ela, 2 crianças. Era uma avó e 2 crianças. E aquele cheiro horrível. E tinha um bujão de gás. Eu falei, dona Sinhazinha, não está vazando gás ali? Esse cheiro forte, muito ruim. Ela humildemente falou, olha, você não viu ali na alpendre da porta, não tem uma passarelinha de madeira? Ali embaixo passa o córrego de esgoto. É de lá que o cheiro vem. Eles conviviam com aquele cheiro frequentemente. E a pergunta natural que saiu da equipe, ela falou,
Isso não enche d'água? Não transborda? Ele falou, sim. Quando chove muito, transborda. E o que vocês fazem? Eu pego as crianças e subo para a laje. Naturalmente ela respondeu isso, como nós responderíamos se fosse sair ali, estivesse chovendo, o que você faz? Eu abro meu guarda-chuva. Vejam, questão de necessidade e oportunidade. Graças a Deus, Casa do Caminho Santana está podendo ajudar algumas dessas famílias. Estamos aproveitando a oportunidade, vocês nos ajudando também, o que é muito bom. Para essas mesmas famílias, a gente promove, isso a gente luta bastante para fazer todos os anos, uma festa de Natal, principalmente para essas crianças dessas 80 famílias. Esse ano, para vocês terem ideia, nós temos 151 famílias cadastradas. Desculpe, 151 crianças cadastradas, das 80 famílias. A nossa festa, então, vai ter que ter 80 vezes 4 pessoas, mais ou menos em média, família com 3 ou com 5, 320 pessoas, sendo 151 crianças. Vejam o tamanho dessa festa. Aumentou 156 crianças. São esses cartõezinhos que a Sandra se referiu aqui na abertura. E imagine para isso, 1.000 sorvetes, 2.000 salgadinhos, 600, 700 lanches, refrigerantes, tudo mais. O local, graças a Deus, nada por acaso, né, pessoal? Quando a gente fala necessidade e oportunidade, sempre alguém, graças a Deus, aproveita isso. Então, o presidente da Escola de Samba Acadêmico do Tucuruvi, ele aproveitou a sua oportunidade e nos ajudou na necessidade. Ele vai ceder a quadra da Escola de Samba gratuitamente para nós, com mesa, cadeira, banheiro, geladeira, cozinha, tudo, sem cobrar um centavo. E por que essa festa é importante para nós? Vocês não imaginam o rostinho das crianças quando elas veem Papai Noel entrando lá no salão. Nós temos um Papai Noel vestido, com barba, bonitinho, contratamos um som para fazer as músicas. Aí vocês têm que ver o sorriso das crianças ali. Relato de uma voluntária, um dos anos, ela viu Pedrinho, pegou o kit, recebeu do Papai Noel, estava lá no chão, abrindo, todo alegre, sorriso, um tênis novo, um brinquedo, uma camiseta nova. A voluntária falou, Pedrinho, você gostou dos seus presentes? Nossa, adorei. São muito bonitos. E você gostou muito, então? Sim. Papai Noel que te entregou? Sim, foi. Ainda bem que foi ele. Porque lá em casa não há nem festa de Natal. E esse vai ser o único presente que eu vou ganhar. São depoimentos que a gente vive aqui. São ensinamentos, no fundo, pessoal, para aquilo que Emmanuel nos fala. Da oportunidade e da necessidade. Isso está à nossa volta todos os dias, todos os momentos. E não é só no bem material. Se vocês se concentrar na família de vocês, quantas vezes um parente seu precisa de uma palavra, precisa de um abraço, ou simplesmente ele está necessitando de alguém para ouvir? É necessidade e oportunidade, gente. É ensinamento de Jesus, que vale hoje. Naquela época vale hoje, muito mais nos nossos dias. Porque a gente hoje com tablet, celular, computador, nem nos restaurantes a gente está se falando. Nós esquecemos do nosso próximo. Nós temos o nosso próximo, como a gente fala, virtual. E é isso que Emmanuel traz para nós nesse texto. Eu vou encerrar porque está na hora. Teria muito mais coisa para falar, mas aproveitando Emmanuel, adoro Emmanuel, e falando sobre o amor de Jesus, Emmanuel nos traz uma última mensagem que eu vou passar a vocês. Emmanuel fala que para nós transpormos nossos obstáculos, para nós suplantarmos as nossas dificuldades, para nós vencermos os nossos desafios,
é muito simples, ele fala. Basta a gente seguir os ensinamentos de Jesus e preencher os nossos corações com muito amor. E com o coração preenchido de amor, será muito mais fácil, muito mais concreto. Podemos aplicar todos os lindos recursos de amor, de humildade e caridade que o Pai tão bondosamente depositou em nossas mãos. Muita paz a todos. Alguém quer fazer alguma colocação sobre o que foi falado? Alguma coisa a respeito dos nossos trabalhos? Não? Ninguém quer falar nada? Então é muito importante, né, tudo que o Joaquim falou, no sentido de a gente lembrar que nós estamos aqui todos juntos como uma família, né, universal. E a gente se esquece, né, quando passa na rua, de olhar o outro, né, quando chega em casa, de dar boa noite, de falar, de dar um abraço, né, e a gente esquece tantas coisas e a gente está se perdendo. Então, como ele falou, a gente tem que começar a buscar lá dentro de nós, senão a gente está perdido. Então, boa noite a todos. Oi, boa noite. Boa noite. Então, você, no meio da explanação, você disse que tinha um grupo de pessoas que visitavam os necessitados periodicamente. E você falou que o grupo parou porque ficou muito perigoso. A minha pergunta para você é: o que é o perigo? Desculpe, seu nome é? Ô Moisés, obrigado pela pergunta, Moisés. Hã? Moisés, esse grupo, ele ia realmente visitar essas famílias que vinham se inscrever aqui. E o perigo está... Em primeiro lugar, quando a gente fala sobre perigo, todos devem ter entendido que é perigoso a gente ser machucado, ser assaltado, ou ser barrado na entrada das comunidades, enfim, toda essa violência que a gente conhece. Isso é realmente uma possibilidade, é um perigo. Aconteceu, inclusive. Esse é um perigo. O outro perigo que existe, maior, eu acho, é não aproveitarmos a oportunidade. Esse perigo também existe. Para todos nós. Emmanuel, Jesus fala isso. Esse ensinamento maior é que a gente aproveite as oportunidades que nos aparecem a todo instante. Esse é o perigo maior. A gente tem uma vivência aqui, uma experiência de 60, 70, 80, 90 anos aqui encarnados e passarmos ao léu, não aproveitarmos a bendita oportunidade. Valeu? Obrigado pela pergunta. Alguém mais? Então, obrigada, viu, querida? Deus te abençoe. Então, queridos, agora é o momento de a gente pensar um pouco também naquele próximo, né, que está um pouco longe de nós nesse instante, mas que está no nosso coração, no nosso pensamento. Então, é o momento da gente doar, né? É um ato tão lindo e maravilhoso e tão simples, né? A gente emanar pensamento de amor para tantas criaturas que se encontram em necessidades tão maiores que as nossas. Nós achamos que nós temos problemas e a gente percebe no dia a dia quantas pessoas passando, né, por necessidades tão absurdas. Né? A Teresa conhece, ela vai na rua todo sábado, ela conhece as necessidades daqueles irmãos que estão na rua, desempregados, né, passando tantas necessidades tão pequenas para nós e tão importantes para eles. Então é o momento de a gente pensar um pouquinho nessas criaturas e pedir ao Pai a ajuda e o amparo para esses nossos irmãos. Vibrar é um ato de amor. Então nós vamos mentalizando, através do amor que Jesus nos oferece, mentalizar todas essas criaturas que perambulam pelas ruas,
que passam fome, necessidades, como eu disse, tão básicas, que precisam do nosso olhar mais amoroso, do nosso enxergar um pouco mais. A gente, às vezes, tem medo de se aproximar e a gente esquece, né, que é o irmãozinho nosso que está ali, pedindo um pouco do nosso calor humano, da nossa palavra, né? Às vezes o lanche vai ser importante, mas aquela palavra de carinho, de incentivo, o quanto vai ajudá-los. Então a gente vai vibrar por todos esses nossos irmãos, pedindo ao Pai, para que mãos mais caridosas possam auxiliar esses companheirinhos, que olhares mais amorosos possam olhar por esses nossos irmãos, que possamos vibrar nesse instante muita luz, muita energia, para que todos possam ser amparados pelo amor de Jesus. Nós vamos pensar naquele companheiro que está lá no hospital, que está na UTI, que está necessitado da nossa vibração de amor, para que ele possa receber o tratamento, não só dos médicos terrenos, mas dos médicos da espiritualidade maior. Vamos vibrar por todos esses enfermos que têm a oportunidade de estar numa cama de hospital sendo tratado. Mas vamos vibrar por aquele que está doente, enfermo na rua, na sua favela lá, desamparado, na rua ali, morando embaixo daquelas barracas. Quantos enfermos que estão ali, necessitados do remédio, do médico, e não têm essa possibilidade. Nós vamos vibrar por todos esses enfermos, necessitados de tudo, para que o amor de Jesus, através de mãos amorosas, possam ajudá-los. Nós vamos vibrar para nossas crianças, por todas elas, Pai, nos seus palácios, nos seus lares, nas ruas, por todas essas crianças, que são crianças que estão recebendo uma nova oportunidade, para que possam crescer, aprender, evoluir. Vamos vibrar por todas elas. Nós vamos vibrando, queridos, por todo esse nosso lindo planeta azul, esse planeta de amor, essa terra abençoada, que nos dá o alimento, nos dá o agasalho, nos abraça com tanto amor e carinho, nos dando a sustentação para os nossos corpos poderem, através do aprendizado, nosso espírito evoluir e crescer. Vamos agradecendo essa Mãe Terra, envolvendo-a nessa luz de amor, para que ela seja cada vez mais abençoada, para que os homens de bem possam fazer o melhor, e aqueles que ainda se encontram nos enganos, cometendo ainda as barbaridades, possam ser tocados em seus corações. Nós vamos vibrar por esses nossos irmãos, que cometem ainda essas barbaridades, que cometem os crimes. Esses são os mais próximos, que precisam do olhar de Jesus. Então nós vamos vibrar por todos eles. E vamos vibrar amorosamente por aquele companheirinho que está lá no nosso lar, por aquele amigo que muitas vezes comete, num ato impensado, pensa no suicídio, pensa na morte, pensando que a morte vai livrá-los das dores, e a morte é só uma passagem. Nós vamos vibrar por esses companheiros que se encontram perdidos e que buscam nas drogas, nos vícios ou no suicídio uma fuga. Vibremos por todos eles. E voltando aqui à nossa casa, vamos vibrando uns para os outros, envolvendo-nos harmoniosamente, porque somos próximos aqui, estamos mais próximos cada vez mais. E que essa luz de Jesus possa atingir a todos os nossos corações, iluminando a nossa mente, iluminando o nosso coração, para que juntos, a mente e o coração, possa sair atitudes, possam sair palavras, possa sair ajuda, que o Pai espera de nós. Que as bênçãos de Jesus e de Maria, nossa Mãe, nos envolva a todos. Que tenhamos uma noite de paz, de tranquilidade, e que possamos voltar aos nossos lares com muita paz. Graças a Deus.